pergunta é rápida. O efeito Ciro Gomes na próxima eleição, como o senhor conhece muito bem esse cidadão, o que vai refletir, como pode destruir esse discurso de assistencialismo que existe. Fala, galera de Santa Catarina, meu nome é Paulo. Fala que a economia não deve ser mexida. Como o senhor vê esse fenômeno aí que nosso principal adversário, que eu acredito que o Lula realmente não será um problema para o MBL, eu acredito, mas eu acredito que tem um sucessor que é o Ciro Gomes. Como o senhor avalia isso? A pergunta complicada, se gravar eu... Mas veja só, eu não quero acreditar que em 2018 o cidadão brasileiro, de sã consciência, vai votar no Lula. Eu não quero... Eu falei, se assinar é realmente um atestado de incapacidade de um povo, não é? E é engraçado que o Hélio estava falando desse monte de coisa que aconteceu por causa do Lula, né? As coisas assim que a gente... Às vezes o capeta assume uma forma diferente. Mas o diabo em forma de anjo, né? Mas aí vamos pensar nas outras opções. O Ciro é uma opção? Não. Ele é uma opção, mas eu acho que a candidatura do Ciro não resiste duas provocações. Só lembrar do histórico, né? E o brasileiro também... qual foi o problema? Vamos analisar assim. O que aconteceu com o PT? O PT sempre teve um discurso para a classe E e D. O discurso do PT sempre foi para a classe E e D. A hora que a classe E e D virou C, o discurso do PT não servia mais. Não podemos esquecer que existe uma revolução silenciosa no Brasil do crescimento do protestantismo, que também está alterando o perfil do eleitor. Então, isso nós começamos a ver à medida que o tempo vai passando. Então, o eleitor brasileiro, daqui 10 anos, pode ter certeza, ele não vai ser de esquerda, ele vai querer que o Estado tenha menos coisa, ele vai querer trabalhar mais, por causa dessas mudanças que nós estamos passando no país. Agora, o Ciro vem, mas ele vem com aquele, se viesse o Lula apoiar ou coisa parecida, ele vem com 30%. Agora, qual é o grande problema? O problema não é o Ciro. O problema é quem está do outro lado da mesa que vai debater com ele no segundo turno. E as opções que nós estamos vislumbrando não são as melhores. Esse que é o grande problema. Outro dia eu postei assim, os 9 candidatos, né, os que se diziam, eu perguntei, qual é o plano de governo de cada um deles? E aí você começa a pensar, peraí, qual é o plano de governo de cada um deles? E essa é a questão. Hã? Não é? Então, Hélio 2018, né? Mas se você olhar... Mas até apaga, brincadeira. Não, mas o que ele falou está certo mesmo. Mas o problema é o seguinte, o candidato que vem para contrapor a esquerda. E esse que é o grande problema, que é essa preocupação. Porque, no geral, nós temos elegido candidatos meio sabão nessas coisas. Nós temos o processo de eleição tem sido de candidato meio sabão, que não assume postura. E lembra daquela frase da maior estadista do século XX. Margaret Thatcher dizia o seguinte, onde há consenso, não há liderança. O brasileiro gosta muito de consenso. Na história do consenso, a gente tem a jabuticaba, né, tem a agência regulatória que não faz o serviço que tinha que fazer. E o grande problema é nós criarmos um candidato que saiba liderar. E entenda que para liderar você não vai ter consenso todo o tempo, mas você precisa ter liderança. E o que a gente olha em 2018 é o seguinte, qual dessas opções, contra qualquer candidato da esquerda, vai oferecer claramente liderança, ideia e uma perspectiva de país.
porque é isso que nós estamos precisando. Agora, o grande desafio é quem é que vai oferecer isso. Eu espero que, né, dizem que Deus é brasileiro, aí um amigo meu falou, é brasileiro, mas é funcionário público e mora no exterior. tá com o burro amarrado, tá tranquilo, mas se Deus for brasileiro de fato, que em 2018 ele também consiga dar para a gente um candidato que seja bom e que nós tenhamos a serenidade na urna de eleger esse candidato ou esses candidatos e o mais importante de tudo, que nós saibamos fazer campanha, porque o diabo se combate fazendo campanha, não é? Da mesma forma que o pessoal vem de um lado, a gente tem que fazer também a contra-argumentação. E isso que é importante. Então não importa quem é, o Ciro cai, qualquer um cai, desde que a resistência, usando um termo, né, seja grande e que nós saibamos, de fato, desconstruir aquilo que foi feito, mas precisa ter alguém do outro lado que saiba dar esse tipo de liderança. Obrigado. O Brasil vai produzir passivo externo líquido em serviço. O senhor Pedro Parente, na Petrobras, a pretexto de que toda a corporação pesada brasileira está no escândalo, resolveu excluir as empresas nacionais brasileiras e resolveu fazer carta convite na Petrobras para 17 corporações estrangeiras. As 17, eu sou danado de chato, estou enrolado em algum tipo de escândalo, porque isso é o capitalismo. O capitalismo é assim. O que nós temos, o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos? A fraude campeando, a esculhambação generalizada, roubalheira, tudo de fraude, etc, etc. Puniram as pessoas e salvaram a cara das empresas. A Volkswagen aqui na Alemanha entrou num escândalo extraordinariamente grave, falseando indicadores de poluição globalmente. O senhor quer estatização das empresas? Não quero estatização, nem eu quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. Não adianta alguém imaginar que o anjo vingador vai descer do céu, estalar o chicote e resolver o problema nacional brasileiro. Não vai. Como? Vamos pegar... A sociedade, aí tem 1000 caminhos de controle. Não, eu tenho institucionalidades propostas. Não, o Estado. É o Estado. Como é? Timothy, aprenda para você nunca mais falar bobagem. O Estado não funciona. Isso é só o argumento que eu estou tentando desmoralizar. Essa nação aqui... Pode, deve. Só um comentário. O Estado brasileiro, como desenhado, não funciona. Ah, desculpa, funciona sim. E o Estado brasileiro, como desenhado, não funciona quando a gente compara em algumas coisas que alguns outros estados, na mesma categoria, conseguem entregar. Olha, o Estado brasileiro tem problema. Professor, desculpa, essa assertiva não se sustenta ante a nossa própria realidade. O Brasil era nada em 1930, nada. Era um país assentado na monocultura, de monocultura da cana-de-açúcar e do café. Quando nós idealizamos o Nacional Desenvolvimentismo e germinamos em 3 décadas e meia, nem a China repetiu esse exemplo, a 15ª economia industrial do planeta. Imagina isso sem o Estado. Olha o caso da Coreia. É assim, olha a Coreia. Veja se a Coreia existe sem o Estado coreano. Mas olha a Coreia. E veja se o Estado Nacional coreano tem ou não tem um papel central. Ou você acha que a Coreia... Alguém aqui está pensando que o Henry Ford é coreano? Não. Eu só queria saber. Não me consta que o Henry Ford seja coreano. Como é que a Coreia do Sul vira em 30 anos uma plataforma de eletroeletrônicos e vira uma plataforma de indústria automobilística que conquistou 12% do mercado norte-americano? Pelo laissez-faire? Peraí, mas o Estado, então, brasileiro, que funciona tão bem, não criou uma LG. Eu não estou dizendo que funciona tão bem. O senhor que falou. Eu não estou dizendo que funciona tão bem. Eu estou dizendo que o Estado brasileiro foi capaz de produzir um fenômeno concreto, que também tem um preço, produzir a maior desigualdade na distribuição de renda, produzir uma hiperurbanização sem planejamento e tal. Só que a gente, na pretexto de matar carrapato, não pode matar a vaca. E a vida é dura. A vida é dura.